E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre alguns dos aspectos que a gente pode chamar de várias formas. A gente pode chamar de ignorância, a gente pode chamar de autossabotagem, a gente pode chamar até mesmo de ser burro, porque quando a gente olha certas coisas de fora, a gente, caramba, mas que burrice isso daqui. Como a pessoa pode estar fazendo isso daqui? Só que o grande detalhe desses exemplos que eu vou usar aqui hoje com vocês e dessas questões é que a maioria de nós, praticamente todos nós, agimos assim em algum grau. Nós somos absurdamente estúpidos em vários momentos na vida. Só que como isso está... A gente está acostumado a isso, a gente está condicionado a ser assim, é o normal, é o natural, e a gente analisa isso a partir de partes da nossa consciência que não são as mais adequadas para fazer essa análise, as mais comprometidas com a nossa evolução, com o nosso crescimento, que a gente entende que é normal. Então tá tudo bem. Só que não tá. E se continuar do jeito que tá, em certos aspectos, a gente vai infalivelmente ter problemas. A gente já tem problemas. Só que, como eu falo em outros vídeos, nem sempre a gente associa. Ah, eu tenho tal problema, mas por que será que isso acontece? Muitas vezes nós não associamos a causa, o que a gente está fazendo para causar esses problemas com os problemas em si. De forma bem resumida, eu não vou adentrar aqui nas características específicas dessa parte do nosso cérebro. A gente tem, entre outros sistemas do cérebro, o nosso sistema límbico. Então ele é responsável pelo quê? Ele é responsável, de forma bem simples também, pelas nossas emoções, pelo que está condicionado, pelo reforço que a gente faz das coisas, por fazer coisas repetitivas. Vamos pensar assim, por manter certos padrões. Alguns cientistas entendem que ele se formou, que ele passou a atuar, vamos dizer assim, se é que ele já existia no ser humano, enfim, que ele passou a existir há mais ou menos 220 milhões de anos, uma coisa mais ou menos assim. E qual que é a função dele? A partir do momento em que os humanos já têm uma certa sociabilidade, têm uma vida social, têm certas situações, ele se desenvolveu, ele se manifesta para reforçar e para manter certas coisas. Uma delas é o instinto de sobrevivência, as emoções e o convívio em sociedade. Ele reforça isso. Então, de certa forma, ele também é responsável por manter nossos vícios, por fortalecer isso, o que a gente já está acostumado a ser, a fazer, o cotidiano. Entre outras partes do cérebro, nós também temos o neocórtex, que de uma forma bem resumida e bem simples também, é responsável pelo nosso pensamento racional, pela inteligência, pela capacidade, pelo aumento da capacidade em certos sentidos. Muito bem, o que é interessante a gente pensar aqui? A maioria arrasadora de nós age mais por conta do sistema límbico do que pelo neocórtex. Age mais pelas emoções, pelo reagir, do que pela ação. Porque eu também já falei disso aqui. O ego, ele apenas reage. Então, alguém xingou você no trânsito, você vai lá e, é você e tal, você xinga de volta. Isso é um comportamento automático. O neocórtex está lá tranquilão, pensando, vai pensar ainda o que fazer, que ele é bem mais lento, e o sistema límbico já tomou a frente e já se manifestou. Você já mandou aquele cara para aquele lugar. Quando a gente vive mais em função desse tipo de atitude, desse tipo de sentimento, do que daqueles que estão guiados pela razão, a gente certamente vai ter problemas. Então vamos pensar aqui, vou dar dois exemplos completamente reais e bem interessantes para a gente perceber como isso se dá. Como eu falei, ele é responsável pelo nosso condicionamento, pelos nossos vícios, por aquilo que nos traz um conforto. Um exemplo interessante que me veio recentemente disso foi uma pessoa que estava conversando comigo e compartilhou um pouco das suas dificuldades. Estou com muita dificuldade financeira, passando necessidades realmente e não sei o que fazer e está complicado e eu quero ter uma solução para isso, etc, etc. E aí, investigando a vida dessa pessoa, que não precisa a gente ir muito longe para isso, todos os dias praticamente passam seus filhos com uma garrafa de refrigerante gigante, besteiras de todo tipo, salgadinhos, etc, para comer. Aí a pessoa vai lá, sai
um pouquinho, ela pega lá o seu maço de cigarros e começa a fumar. Então você percebe, assim, só de olhar de fora da vida da pessoa, não julgando aqui os porquês, se está certo ou errado, enfim. Mas quando a gente observa de fora, a gente vê esses detalhes que são contrários ao problema que a pessoa tem, ou melhor, a solução dos problemas que a pessoa apresenta na vida. Então, quando a gente olha essas coisas, a pessoa está lá fazendo tudo ao contrário. Eu costumo dizer o seguinte: se você está numa situação difícil, seja lá no que for, em que área for, imagina que você está, sei lá, numa floresta com um pedaço de pão e uma garrafinha pequenininha de água para passar um mês. E você só tem isso. E você tem que se virar, fazer das tripas coração para sobreviver aquele tempo só com aquilo. Então você tem um mínimo. Como é que você pode otimizar isso? Como é que você pode usar aquilo da melhor forma possível e ter um raciocínio, uma gama de atitudes que sejam extremamente comprometidas, voltadas para a sua sobrevivência? Porque você precisa realmente disso. No caso desse tipo de pessoa que faz dívidas, que faz todo tipo de situação em prol do condicionamento, em prol do vício, é muito fácil a gente perceber que, independente das dificuldades, o grau de autossabotagem, o foco que ela tem é na satisfação pessoal. Então ela não vai abrir mão, para ela nem é cabível ela pensar nisso. Se você falar, mas escuta, você não acha que é interessante cortar o refrigerante, que é uma coisa altamente destrutiva, que vai danificar, não é feito para ficar bebendo todo dia? A pessoa vai falar, não, mas imagina, você é louco, isso não tem nada a ver. Mas você não acha que se você parar de fumar, tal, que isso? Essas coisas, quando a gente aventa a possibilidade, soam como impossíveis para a maioria das pessoas. E aí fica fácil de perceber como o grau de consciência da pessoa ainda é deveras primitivo, ainda precisa caminhar em muitos sentidos. Um outro exemplo foi um cliente que me trouxe, que eu achei bem interessante também. Ele comentou que uma amiga dele falou que tinha uma outra colega dela e ela acabou tendo uma desavença, discutiu com essa colega e acabaram brigando. E aí essa sua amiga, essa suposta amiga com quem ela brigou, fazia parte de algum tipo de religião, espiritismo, algo do tipo, e na cabeça dela, ela começou a criar a fantasia, o pensamento de que a outra pessoa ia fazer uma magia negra para ela, ia fazer uma macumba, sei lá que diabo que ia fazer para destruir a vida dela porque elas brigaram. E aí essa pessoa ficou com isso na cabeça, preocupada, até que ela passa por um belo dia por um poste e tem lá um dos tantos cartazes, amarração do amor, fazemos qualquer negócio. E aí ela, é isso que eu preciso. E ela pegou e foi, né, nessa pessoa que fazia esse trabalho. Chegando lá, a pessoa que a atendeu olhou para ela e, nossa, mas eu já estou até vendo o seu problema, tem uma pessoa que está fazendo um trabalho contra você e tal. Ela, nossa, é isso mesmo, era tudo que eu queria ouvir. E aí, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Olha, é só você me trazer R$1.000 que eu resolvo para você. Aí essa pessoa foi lá e fez isso. Levou R$1.000, pagou para a feiticeira, para ela fazer um contra-feitiço lá. A partir daí, sua vida começou a não andar em vários outros sentidos. Começou a ficar complicada a vida dela. E aí, qual foi o seu raciocínio? Qual foi a brilhante ideia que ela teve? Ela voltou à feiticeira e conversou com a feiticeira. Olha, tá acontecendo assim, minha vida piorou, e como é que eu vou fazer? Aí a feiticeira foi categórica. Olha, sabe por que é que está acontecendo isso? É porque eu estou vendo aqui que tem alguém fazendo um trabalho muito maior para te destruir. E agora você precisa me trazer R$5.000, porque aí eu dou um jeito nisso para você. Resumindo a história, essa pessoa foi lá, fez um empréstimo, acho que no banco ou numa financeira, pegou os R$5.000, levou para a feiticeira pegou o dinheiro, sumiu. Essa pessoa ficou com uma dívida de R$5.000 e o seu pensamento após esse ocorrido foi que ela lamentava que a feiticeira havia desaparecido, que ela não sabia por quê, porque foi uma pessoa que ajudou muito a ela e ela queria saber onde essa feiticeira está. Muito provavelmente, se ela fosse na feiticeira de novo, com mais problemas, e essa lhe pedisse 10 mil, 15 mil, ela provavelmente faria das tripas coração novamente para conseguir isso. Dependendo do contexto que a gente olhar para essa história, é muito fácil que ela seja risível, que a gente dê risada disso. Só que a questão principal aqui, que é muito séria, é que grande parte das pessoas tem esse mesmo raciocínio
em relação a vários assuntos. Elas são muito facilmente enganadas. Então, isso acontece o tempo todo. Isso acontece com a indústria, quando ela quer que a gente compre alguma coisa. Isso acontece nos relacionamentos. Isso acontece nas relações de poder. Então, assim, é algo absurdamente próximo da nossa realidade. É algo que nós mesmos, se não tivermos um grau de consciência maior, vamos fazer mais de uma vez na vida. Então, gente, para finalizar esse pensamento, que eu espero que não se esgote aqui e que sirva para alguma possível reflexão, procurem atentar para aquilo que já está condicionado. O crescimento, ele, na quase totalidade das vezes, não está no conhecido, vamos dizer assim, não está no condicionamento. Ele está no que você ainda não conhece, ele está na aceitação da ignorância, ele está no desafio que é criar novas sinapses neurais, que é aprender coisas que não sabemos, que é ver a vida com outros olhos, mudar perspectivas, visões de mundo e crenças limitantes principalmente. Bom, pessoal, era essa a ideia de hoje. Se acharam interessante, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com um amigo. Muito obrigado e até a próxima vez.